Então, sabendo disso, que o fim é melhor que o começo, sábios são aqueles que antecipam esses fins. Eu fiz um compromisso comigo, tá? Mais de 15 anos, que eu ia aposentar no próximo ano. Eu vou aposentar antes da data. Eu não vou mexer com esse trem mais, não. Vou fazer o que precisa ser feito até essa data. Cara, mas por que isso? Porque é muito simples. Não é sobre uma atividade ou uma tarefa, é sobre cumprir um chamado. Fecha os olhos primeiro, antes da gente começar a falar. Vamos mentalizar uma semana monstruosa primeiro. Fecha os olhos, respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Que essa semana seja uma semana de higienização, uma semana de economia energética, uma semana onde a gente faz coisas novas, deixando as antigas para trás. Que nessa semana nós possamos perceber o dom da vida. Que nessa semana a gente possa fluir poderosamente. Que a gente possa estabelecer novos marcos, nos inscrever em novos desafios, acessar novas conexões. Respira fundo. Imagina a semana mais abençoada desde o dia que você nasceu, onde você pode acelerar tudo, onde você pode definir de fato, não ficar esperando alguém fazer alguma coisa. Você faz tudo o que precisa ser feito. Respira fundo. Pense em você resolvendo coisas que levaram meses para resolver. Você pode resolver isso em um dia, numa ligação, numa mensagem, imediatamente. A maior parte das coisas que você tem que arrumar, você não vai arrumar levando uma semana de serviço. Vai levar uma decisão, 1 segundo. Quando nada mais importa, você vai fazer o que precisa ser feito. Mentaliza novos caminhos. Mentaliza uma nova rota, com decisões maduras. Você sendo um gestor da sua vida, não você sendo um escravo dos outros emocionalmente. Veja você lutando em prol da vida de milhões de pessoas, que no final das contas, quando terminar tudo, não foi sobre o dinheiro que você fez, mas foi sobre o tanto de alma que você salvou. Respira fundo. Abre o sorriso. Esfrega as mãos e fala assim, ó, já é. Muito bom. O que você vai fazer nesse... Desliga esse ar aqui, por favor. Você vai... Eu já mando ele trocar de lugar, que eu não quero falar dele nunca mais. Quando você está numa situação de final de ano, é a mesma coisa de final de dia e final de mês e final de semana. Sempre. Quando você tem essa energia de final de alguma coisa, a maioria das pessoas começa a ficar triste. E o que você precisa no final de alguma coisa é ficar muito feliz. Deixa eu explicar por quê. Porque alguém falou há 3.000 anos e está cravado até hoje, e faz muito sentido. É que o fim é melhor que o começo. No fim era para você estar concluindo certas coisas. O fim para muitos é um grande desânimo. O fim, na verdade, ele é a conclusão, é a plenitude. É quando chega num patamar em que você deveria estar sorrindo, independente do resultado. As pessoas, elas só querem dar certo. E dar certo para mim significa chegar no fim pleno. Ah, deu prejuízo, então abre o sorriso. Alguém fala, não, mas eu vou abrir o sorriso só se tiver lucro. Então você vai ser um bobo viciado em lucro. Sendo que o lucro é bom e o prejuízo é ainda melhor. Eu prefiro o prejuízo, que eu não tomo ele 2 vezes. O lucro eu tomo toda hora, mas o prejuízo eu tomo só uma vez. É um prejuízo de cada coisa. É um prejuízo emocional, é um prejuízo de dinheiro, cada prejuízo de um jeito. Aí você fala, realmente você quer o prejuízo? O tempo todo. O tempo todo. Se eu sei que o prejuízo vai me fazer crescer, por que eu vou correr dele? Não corro. Então, diferente de pessoas normais,
o que você precisa fazer simplesmente é curtir o fim de tudo. E dependendo do resultado, fala assim comigo, vamos ver se dá para instalar isso aí. Fala assim, ó, eu vou curtir o fim. E dependendo do resultado. Tá, mas por quê? Porque o resultado é só um resultante do que você fez. Andou com gente ruim, o fim já é conhecido. Fez pouco, o fim já é conhecido. Tá achando ruim por quê? Então presta bem atenção. Se vocês querem um fim diferente do que vocês plantaram, vocês são maníacos. Ah, mas não está do jeito que eu queria. Está do jeito que você fez. Ah, mas me sacanearam. Mas a culpa é sua. Ah, não, Pablo, aí é brincadeira. Foi outra pessoa que fez, como que a culpa é minha? Claro que foi sua, foi você que escolheu essa pessoa. Ué. A culpa sempre vai ser sua. Então assim, minha vida está ruim. Está ruim porque você escolheu que essa vida tivesse ruim. Então, qual que é a novidade? Nenhuma. Então, durante essa semana, o que você vai fazer? Você vai fazer algo que vai colocar maturidade nas coisas que você, ou que você é, ou que você faz, ou no que você está conectando. Se de fato o problema é você em tudo, o resultado tem que ser comemorado. Tá, resultado negativo, dá ré na vida, todas essas coisas eu tenho que comemorar tudo. Tudo. Senão o seu cérebro, a cada decisão dessa que você decide repudiar o que você faz, ele sozinho vai fazer algo. Ele sozinho vai falar, eu não vou fazer mais nada. Porque se eu tenho medo do prejuízo, ele é calculado desde o início, você não vai fazer. Você tem que ser a prova de crítica, a prova de elogio, a prova, porque tem gente que cai com elogio. Tem gente que cai com crítica, tem gente que cai com elogio, tem gente que cai com qualquer coisa. Resumindo, se você é uma pessoa que vive caindo e desistindo, e voltando atrás por causa do resultado, o que eu quero que você entenda, tá? Resultado é resultante. O que é resultante? É uma consequência, não é a criação de algo novo. Quando você sabe que o resultado é certo, vá fazer. Pablo, custou mais caro do que o benefício. Não tem problema, mas o resultante chegou na onde você queria. Tem gente que também dá conta de dar o resultado, só que não faz justamente porque acha que aquele resultado é caro. Só que eu prefiro pagar mais caro no resultado que eu preciso para empilhar um prédio. Presta atenção. Nós estamos no térreo de um prédio. Esse andar aqui é mais alto que os outros, então ele custou mais caro. Não sei se você sabe disso, né? Um andar mais alto vai ficar sempre mais caro. Você pega o tipo, ele é um pouco mais baixo, a altura do teto. Aí você fala, cara, ficou mais caro, mas eu vou chegar no limite que a lei permite levantar esse prédio aqui. Eu poderia fazer isso aqui baixinho e distribuir com todos, mas não foi eu que construí no caso, né? Eu comprei, já estava pronto. Esse andar ter ficado mais caro não significa prejuízo para o prédio. Significa que eu usei a capacidade máxima inteira da escritura para fazer esse imóvel. Esse andar aqui custou mais caro, porque ele ficou mais alto. Algumas coisas na sua vida vai custar mais caro. Algumas coisas na sua vida vai ficar mais caro, mas vai fazer com que você preencha isso no caminho. E ter medo disso, não entender energeticamente o que você pode fazer, vai fazer você ter medo o tempo inteiro das coisas. Então o que eu sugiro que vocês façam? Está faltando algumas horas para acabar esse ano. Acabar uma hora, acabar um dia, acabar um final de semana, acabar uma semana, acabar um mês, acabar um ano, acabar uma década. Por exemplo, a gente é treinado para odiar o fim. Quando você estiver morrendo, lembra de ficar rindo. Não, a pior coisa que existe é alguém que teve uma experiência aqui na Terra e na hora de ir embora fica miando igual o gato. Tem gente que desespera na hora da morte. Sabe por quê? Porque não aprendeu sobre o fim. Fala assim, ó, preciso aprender sobre o fim. Cara, se você tiver a chance de ir no meu velório, você não vai conseguir chorar. Você vai rir, porque eu vou mandar rodar tanto vídeo lá. E o povo vai ficar assim, cara, o que está acontecendo? E vai ter um ataque de riso e a gente passando mal de rir. Cara, o que não deu conta de fazer, põe para derreter no último dia lá. Não deu, cara. O fim da vida é melhor que o começo dela. O fim da vida é um piscar de olhos e você entra no reino na hora. Você vê Jesus na hora. Agora, se você tiver sem os parâmetros, aí eu acho que é um péssimo dia. Péssimo dia. Então, o fim das coisas é realmente melhor que o começo. Morreu, colheu todo o lucro da eternidade. Então não faz sentido você achar ruim um negócio desse. Não faz sentido você ficar morrendo todos os dias de medo do último dia.
Se for para morrer, você tem que instalar os drivers, né? Se for para morrer, que seja hoje. Você precisa aprender sobre o fim das coisas. Tem gente que tem medo do fim de uma prova. Cara, se treinou, não existe prova. Anota isso aí no seu caderno. Quem treina não vai para prova nenhuma. Porque a prova já foi paga parceladamente antes da data. Não tem prova para quem treina todo dia. Chega lá, você só vai rodar o play. Pronto. Se não tem prova para quem treina todo dia, por que você está preocupado? Porque você não fez todo dia. O fim de cada dia não foi contabilizado. Se o fim de cada dia, lá, 20 dias treinando, 40 dias treinando, foi contabilizado o treino, no dia não tem prova. Tem desfile, tem show, tem qualquer outra coisa. Tem autodesfrute, tem qualquer outro nome que você quiser colocar. Escreve aí então, quem está assistindo. Quem treina não tem prova. Por quê? Já está carregado de glória. A prova é um dia para dar glória para a pessoa. Só que se ela já tem a prova antes, ela já tem a glória antes, não tem o que fazer naquele dia. Então, observando. Se você é uma pessoa que começa a desejar o fim das coisas, aqui está o código. Vocês não amam o fim das coisas, né? Ou ama? Ama não. Se você ama o fim, você antecipa ele. Quem ama o fim, antecipa tudo. Faz mais rápido, conecta mais gente, usa mais ferramenta. Já que o fim é melhor que o começo, por que eu já não antecipo ele? Por exemplo, a maioria do Brasil não está programado para aposentar com 65 anos, os homens, e 60 as mulheres, sim ou não? Quem ama o fim não espera 65 anos com o governo quebrado te pagar, não. Quem ama o fim já antecipa a aposentadoria para 40. Ah, sabe o que é? A realidade do Brasil. O Brasil nem sei se existe. Estou em dúvida até agora. Que é um pacto de realidade imaginativa que vocês ficam sustentando esse nome e pintando essas bandeiras aí. No fim das coisas, a gente vai perceber que nem existiu. É um pacto. Agora, coisas reais, felizes são aqueles que antecipam o fim. Dá um exemplo. Você trabalha para alguém. Você fica esperando alguém te mandar embora. Felizes são aqueles que decidem ir embora antes. Porque você antecipa o fim. Então, quando você toma uma decisão, você antecipa o fim. O que é esse negócio de antecipar o fim? Tem gente que está assim, e o casamento? Eu já vou antecipar ele também? O fim da ignorância no casamento faz você ter um novo casamento no outro dia. Então você precisa de todos os dias olhar para o fim das coisas e falar, vamos experimentar isso aqui? Uma coisa interessante, né, no nosso ecossistema, que eu desafiei algumas pessoas lá para ir no auditório 7. Todo mundo foi contrariado. Todo mundo foi pensando assim, o Marcelo só quer vender o auditório para nós. Aí agora fica todo mundo em crise. Que merda é essa que a gente não dava conta de fazer sozinho? Foi eu que antecipei seu fim. O fim de uma fase. Fala assim, ó, preciso antecipar o fim de uma fase. Então, sabendo disso, que o fim é melhor que o começo, sábios são aqueles que antecipam esses fins. Se você antecipa o fim, você leva mais sério. Se você antecipa o fim, você não vai ficar jogando energia fora. Se você antecipa o fim, o que você vai fazer? Você vai ter mais resultado que a pessoa mediana. Eu estava rindo ontem que eu fiz um compromisso comigo, tá? Mais de 15 anos, que eu ia aposentar no próximo ano. E aí eu comecei a rir pensando, cara, eu vou aposentar antes da data. Eu não vou mexer com esse trem mais não. Vou fazer o que precisa ser feito até essa data. Aí eu falei, e o que eu faço com o meu vício de falar? O que eu faço com a vontade que eu tenho de explodir o cérebro das pessoas? Eu tenho que acelerar esse negócio. Tenho que levantar as pessoas. Tenho que ir para um batalhão para pelo menos compor o estrago que eu estou fazendo. Então, se tem milhões de pessoas me ouvindo e eu parar de falar, eu tenho que colocar outras centenas de milhares de pessoas para promover pelo menos o mesmo estrago. E aí, aquela pessoa que estava rindo começou a achar ruim. Por quê? Porque para um soldado sair do combate, ele tem que colocar outro. Para um general sair do combate, ele tem que colocar outros. E aí, ontem eu tomei uma decisão de acelerar e chegar mais rápido na marca que eu falei que eu ia chegar. Cara, mas por que isso? Porque é muito simples. Não é sobre uma atividade ou uma tarefa, é sobre cumprir um chamado. E aí você fala, não, Marcelo, você vai parar, vai ficar ruim. Não vou parar, vou mudar de fase. E para mudar de fase,
você precisa de ir lá e acelerar o fim. Eu acredito que vocês vão lembrar para sempre o encontro de hoje do Piorando. Se você é uma pessoa que quer prosperar, você vai ter que antecipar o fim de todas as fases que você está vivendo. Rápido. Rápido. Tem coisas que não fazem sentido nenhuma. Você ficar esperando o tempo curar. Vocês já aprenderam isso com alguém, nessa tolice de deixa que o tempo cura. O tempo não é remédio. Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. Tempo não carrega cura. O que carrega cura é decisão. O que carrega cura é você decidir perdoar. O que carrega cura é você ficar em repouso. O que carrega cura é outra coisa, não é o tempo. Tem gente que está há 30 anos confiando no remédio chamado tempo e o remédio não vai fazer nada. É placebo. Então, sabendo disso, que o fim é melhor que o começo, comece a ensaiar. No fim da sua vida, no último método de IP foi muito louco. Quem fez o último? Aquela hora da morte ali, rapaz, travou um trem na minha cabeça tão grande. Eu já não tinha medo, agora estou com ele negativo. A parada dos batimentos foi muito louca aquilo. Alguém escreveu ali, ó, partiu porque nós é CLT. É aí que está o detalhe. Você não é CLT. Você está e você que determina o fim disso aí. Ou então seu patrão. Se você não der conta de sair da empresa, vai ficando ruim. Fica ruim, que alguém vai antecipar a sua saída lá. Às vezes você não dá conta de sair, mas é só você ficar ruim. E aí alguém fala, tem que demitir essa praga. Tem gente que está num ambiente tão ruim que ninguém manda embora. A pessoa, ela escolheu andar num ambiente tão ruim que se ela for péssima, o ambiente vai empurrando ela. Não, vai. Você vê que esse lugar não presta para ninguém, nem para o dono e nem para você. Porque se você for ruim no resultado, alguém escreveu ali, não aguento mais CLT, então coloca o dia de ir embora. Como é que faz para antecipar o fim de um CLT? Faz uma emulação que você está sendo mandado ir embora. E você sem isso vai fazer o quê? Você sem o que as pessoas ficam morrendo e buscando a vida inteira, você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer uma coisa muito básica. Você vai ter que tomar suas decisões. E essas decisões vão, olha lá, não estou na CLT há 26 anos, também não. Então assim, ter a sabedoria da resultante, eu lembro o dia que eu ganhei ela. Eu não ganhei com alguém falando, eu ganhei pilotando. Estava fazendo uma aula, e aí eu sofria para pousar o helicóptero. E eu tenho sempre a graça de ter vários professores, né? Vários mentores na mesma atividade. Eu não curto aprender uma coisa com uma pessoa só. Porque ela quer carregar as manias delas, os vícios delas. As pessoas, quando você aprende a fazer uma coisa com uma pessoa só, você aprende as loucuras dela, tudo. Você faz com 2, 3, 4, cada uma numa etapa, você vai vendo que cada uma vê o mundo de um jeito. É igual bater na raquete. Cada um segura na raquete de um jeito, dá vontade de rir. Um faz sinal da Nike, o outro só puxa para trás, o outro puxa o braço em pé. Cada um faz de um jeito. E eu percebo que dá para usar os 3 jeitos. Dá para fluir dos 3 formas que eu aprendi. Então, eu posso escolher o jeito. Só que quando você aprende com a pessoa, você fica meio quadradinho. E ficando quadradinho, o que você faz? Você acha que só aquele jeito funciona. Então a sua cabeça começa a valer menos. Aprendi a pilotar com um cara, depois peguei aula com o outro, depois com o outro, mas chegou um japonês um dia. Falei, o que você fica fazendo na hora de pousar? A gente estava lá no campo de Marte fazendo um pouso. Aí ele falou, por que você pousa parecendo que vai quebrar o helicóptero assim, com tanta força? E eu ficava tenso, coluna tensa, o braço tenso, tudo enrijecido assim, tudo tenso. Aí ele falou, cara, o pouso é tão simples, o pouso é uma resultante. Na hora que ele falou isso, parece que ele rasgou meu cérebro. Você tem 2 forças, tem deslocamento e desaceleração. Então, você está andando na horizontal e está caindo na vertical, certo? E encontra os 2 eixos que o helicóptero pousa sozinho. Aí eu estava aqui, eu olhei para ele e falei, como assim o helicóptero vai pousar sozinho? Eu que faço o pouso. Ele repetiu, o pouso é resultante de 2 eixos. Desaceleração na horizontal e queda na vertical. Então o que você vai fazer? Não tem a camada de ar, quando a gente vai descendo, aquele ventiladorzão tocando lá, ele joga ar para o chão, o ar volta para pá, e o helicóptero, se você soltar ele não cai, ele desce devagar. Cara, eu fiquei doente com aquilo. Aí fui fazer o pouso debaixo da instrução desse cara. O fim foi completamente diferente. Aliviou minha coluna,
aliviou a minha mão, porque você só precisa segurar com a pontinha do dedo, e não assim. E é muito leve o movimento. Cara, uma fala desse cara fez eu ter prazer em pilotar, que a parte tensa era o pouso. Então hoje pode chegar pesado, chovendo, ventando, não interessa. Existe uma resultante. Quando ela se encontra, o helicóptero desce sozinho. E desce sozinho. Você entra nela, pode chegar rápido, pode chegar de ré, pode chegar do jeito que você quiser. Quando entrar no colchão de ar, desacelerou na horizontal, a queda vai encontrar o caminho. Aí você fala, mas o helicóptero está caindo, graças a Deus, não, ele ia estar subindo. Eu quero é pousar, então pousar é queda, só que ela precisa ser controlada. Só que você ouve isso, dá até pavor em você. Você fala, cara, como assim? Todo avião para pousar está caindo. Só que a queda, graças a Deus, é controlada. Eu venho controlando a turbina até cortar ela e falar, agora tchau, agora nós vamos descer. É uma queda controlada. Saber disso, você não tem mais medo do fim de nada. Mas eu fico imaginando o tanto de energia que você gasta, o tanto de medo que você tem do fim de uma coisa. Por exemplo, no final do ano, começa a liberar um monte de coisa negativa emocionalmente em várias pessoas. Porque nessa data você não tem as pessoas que você ama, nessa data deu tudo errado, nessa data você fica fugindo disso. Então o que você vai fazer? Vou passar uma listinha para vocês gostarem do fim das coisas. Para chegar no fim das coisas, você precisa usar a mente. Então você vai mentalizar o fim de alguma coisa. Você quer mentalizar o fim? Eu não mentalizaria o fim de 2025. Eu estou fazendo isso várias vezes, todo dia inclusive. Eu mentalizo o fim de 2026. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, eu já estou num processo que já leva 1 ano para ser feito. Eu não fico esperando. Então, se eu tenho, quantos dias? Hoje é que dia? Dia 15? Então, eu tenho 16 dias para acabar o ano. 16 dias dá para dar uma volta na Terra. Dá para fazer um regaço. O que eu faço então? Eu começo a antecipar as coisas. Tem gente que está no modo, vou esperar acabar. Não, o modo de quem governa é, eu antecipo tudo. Fala assim, a partir de agora, eu antecipo, porque quem antecipa, governa. Ou seja, se quem antecipa governa, eu não vou ficar esperando o Lula falar o que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar esperando o caos acontecer. Eu antecipo tudo que eu preciso. E aí o que você vai fazer então? Primeira coisa, todas as decisões que você vai tomar são decisões para o outro ano, para o final do outro ano, em 1 ano. Decisões de 1 ano, decisões de 1 década. Vai dar para você acertar a década? Não dá, porque você vai prosperar mais do que você dá conta de imaginar. Mas a gente faz isso por causa do rumo. Então a primeira coisa que você vai colocar aí, ó. Você vai colocar que você vai tomar decisões por 1 ano e não por 1 dia, nem por 1 mês. Isso vai fazer você antecipar coisas que não fazem sentido nesse próximo ano. Se eu perguntar para você sobre o final do próximo ano, vai te dar vontade de fazer certas coisas que você faz hoje, sim ou não? Então você vai ter que largar elas rápido, antecipa o fim delas. Se você perceber que para chegar naquela mentalização você vai ter que abrir mão de uma coisa e vai te dar um prejuízo, o prejuízo é bem-vindo para quem está gerando valor. Fala assim comigo, o prejuízo é bem-vindo para quem gera valor. Então, se o prejuízo é bem-vindo para quem gera valor, já assume o prejuízo logo. Aí alguém fala, e depois, o que eu faço com o prejuízo? Deixa ele descer o rio, você está subindo. Tem gente que insiste em carregar o prejuízo dentro do carro, dentro do barco, quer dizer. Deixa aí. Nós vamos começar a trabalhar com um negócio chamado antecipação. O Miguel de 6 anos sabe dirigir lá em casa, o de 10 dirige, o de 12 dirige, e os 10 e 12 pilota. Aí você fala, não, mas a carteira só pode tirar com 16. Mas quem está falando de carteira? Quem está falando de carteira? Eles podem dirigir, ué. Eles não podem dirigir na rua, mas dentro de uma propriedade eles dirigem. Eles pilotam kart, eles dão conta de pilotar o TV. Vai embora, tem a maior segurança neles. Por quê? Porque eles aprenderam pequenininho mesmo a pilotar, a dirigir. Isso é uma antecipação para muita coisa no cérebro. Você quer antecipar amadurecimento, você quer antecipar problema, já começa a fazer, porque isso vai fazer com que você prospere mais rápido.
Então, se o fim é melhor que o começo, significa que você completou uma trilha neural. Significa que você construiu algo de valor na sua cabeça e depois você vai passar por uma situação e não vai precisar disso mais. Então, está muito simples. Olha lá, alguém escreveu ali na aula: estou com 54 achando que sou incapaz de dirigir. É o que eu estou falando para você. De tanto que você deixou para viver esse negócio, num certo dia você está com 54 achando que não dá para dirigir. Deixa eu te falar. Dirigir deve ser 1% da energia que é o carro se movendo. O resto do carro faz sozinho, o carro desloca sozinho. Eu aperto um pedal com tanta leveza para um motor com 200, 300, 400 cavalos. Dá toda a tração. Quem que está trabalhando de verdade é o pistão, é o virabrequim. Quem está trabalhando é a gasolina que está explodindo, que está misturando com ar, que está misturando com fagulha. Você não faz praticamente nada. Se você estiver nos Estados Unidos, então, você nem dirige. Você pega um Tesla, põe um lugar e ele vai embora sozinho, você fica só assistindo. Você não pode dormir, que ele fala, ó, põe a mão no volante. O máximo é isso. Só que aí você tá querendo carregar um carro nas costas emocionalmente. Dirigir é tão simples. Dirigir é tão simples que a maior parte das curvas que a gente faz é de 90 graus. Os desvios que a gente faz é de 15. A aceleração é leve, não tem força física praticamente sendo desenvolvida. Você não precisa nem de usar com carro automático 2 pés, você usa só um. Acelera. Eu que sou piloto, eu gosto de usar os 2, que é mais rápido. Às vezes tem gente andando comigo, olha, você está dirigindo com os 2 pés no carro automático, né? Eu fico com um pé no freio e outro pé no acelerador. Por quê? Porque aí você pega uma outra qualidade de dirigir desse jeito. Cuidado, tá? Não faz isso na rua, senão você bate o carro. Porque você vai fazer e você não está acostumado. Eu vou fazer igual o Marçal. Aí você pisa o pé no freio com força. Porque você vai lembrar da época que você usava o esquerdo para embreagem. Aí você vai afundar com força, aí é aquele engavetamento. Cuidado. Se você de fato falar, eu tenho 16 dias para virar um ano e tratar a sua vida como se você estivesse partindo para outra dimensão, você consegue fazer um regaço. Em 16 dias você consegue fazer um regaço físico, mental e espiritual. Por exemplo, você quer fazer um negócio que afeta 3 esferas, um jejum. Todas as semanas do Piorando a gente fez isso. Então dirigir é só conduzir e se proteger de outros motoristas que estão mexendo no celular. Não tem mais nada para você fazer. Você está conduzindo o negócio sem fazer força. O carro faz atrito da roda com o asfalto é do próprio carro, a combustão é do próprio carro. Tudo é o carro funcionando sozinho. Você só precisa guiar o carro e desviar dos malucos e se proteger. E vai embora. Aí você fala, cara, mas é muito perigoso o trânsito. É muito perigoso mesmo. Só que para uma mente que é frágil, para uma mente que é letal e é sensível, dirigir é uma atividade normal. Normal. É normal, não é? Mas alguém com 54 anos acha que não. Nessa geração vai ser a primeira geração da história que pessoas não vão tirar carteira e não vão saber dirigir também. Mas é em massa. Não vão ter filho, não vão dar conta de fazer coisas básicas, não vão fazer nada. Por quê? Porque essa geração é uma geração programada para produzir amebas. É normal que vai acontecer. Uma coisa que afeta 3 esferas ao mesmo tempo é o jejum. O jejum bem feito, orando, lendo Bíblia. E você deixando de comer para mortificar sua carne, orando para sensibilizar seu espírito, lendo a palavra, né, para você transbordar da energia dela, vai fazer com que você, nesses dias, nos últimos, transforme corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito numa única coisa só. Tem alguns ali escrevendo que não dirige também. Aí o outro escreveu com a mesma idade, olha que legal, minha mãe tirou a carteira esse ano com 54 anos. A minha filha tem 18 anos e não quer aprender a dirigir. É o que eu estou falando, é a geração. Eu sugiro que você aprenda a pilotar as coisas que eu sei pilotar. De carro de corrida, helicóptero, avião, máquina de costura, carro, barco. Meu filho falou, falta moto, falta 2 coisas para mim, que é foguete e submarino. Eu vou conseguir ainda. O jejum é brabo demais, é brabo demais. Por que você tem que aprender as coisas? Para você ter aptidão. A aptidão vai fazer você ativar habilidades. 2026 vai ser o ano das habilidades. No meu ecossistema. Por que a gente vai fazer isso? Porque não adianta, papo não resolve. Você precisa de comprar as habilidades. Então, imagina um povo que não dá conta nem de escrever com a mão mais, porque escreve agora tudo em emoji.
e escrevendo tudo feio, tudo esquisito, o cérebro vai entrar num processo de degradação absurdo. Antigamente as pessoas pintavam, as artes eram belas, hoje é tudo abstrato, parece a vida de um monte de gente, tudo bagunçado. Então a arte está comprometida, a música é um lixo, porque só tem música lixo, né? Não precisa nem de falar o segmento musical que é um lixo. Então, e a maioria está ficando lixo. Então você vai pegar as coisas, estão tudo produzindo lixo, é na arte, é na música, é na lógica, é no esporte. Tem esse negócio de falar que a gente não tem que competir, isso, de novo, é um lixo. Você tem que competir, porque o esporte ele molda seu caráter, você tem que ser bom, você tem que se expor. Tem aquele caso do... É Kyrgios o nome daquele jogador de tênis? O cara que é um fenômeno, mas ele tem uma síndrome, porque ele não gosta de ser cobrado, ele não tem treinador. E um dia ele sentou para falar com um dos melhores tenistas, que acabou virando treinador, o que ele achava disso. Ele tomou a maior escovada da vida dele. O cara é muito bom, um dos melhores tenistas que eu já vi jogar, só não é campeão de nada. E não é campeão porque não tem alguém dando instrução, ele odeia instrução. Pessoas que não têm instrução, elas odeiam o fim das coisas. E elas, por exemplo, uma pessoa que é muito gênio, fizeram um estudo por causa desse cara. Quando uma criança, ela é sempre aplaudida por ela ser muito inteligente, ela evita errar. E a pessoa ela não tem que querer ser aplaudida o tempo inteiro. Por isso que eu ensino, para de achar que crítica e elogio são coisas que vão te parar ou vão te impulsionar, porque nenhum dos dois são bons. Eu tenho que ser a prova dos dois e não querer os dois. Não é que eu sou uma pessoa amargurada, nossa, Marcelo não gosta de elogio. Não é que eu gosto de elogio, é porque o elogio fala mais sobre você do que sobre mim. A crítica fala mais sobre você do que sobre mim. Se 90% do que você está praticando é contra mim e a favor de você, para que eu vou ficar buscando isso? Então, para quem não lembra, quem critica está mostrando a distância que tem de quem ela está criticando. Quem elogia está mostrando a incapacidade própria. Vou dar um exemplo. A pessoa que fica me admirando demais, ela tem uma bobeira de ficar me elogiando demais. Então ela fala, poxa, mano, você fala bem demais. Eu só sei de uma coisa, eu não falo bem demais, vocês têm que saber disso. Eu não termino os plurais. Eu falo sem clareza, um monte de coisa. Olha, um monte de coisa. Meu goianês é monstruoso. Eu não falo bem demais. É você que fala terrivelmente. Então, na hora que você vai admirar uma pessoa que não termina o plural na hora de falar, você acha que eu sou bobo? Eu não termino as coisas na hora que eu estou falando. Tem hora que eu embolo que nem eu entendo o que eu estou falando. O negócio é que tem um ar de admiração e você fica olhando, rapaz, bicho é uma máquina, eu não entendo nada, mas minha alma entende. É alguma coisa sua, que eu não sei o que eu estou fazendo ali na hora. É discernimento do Espírito, é revelação do Espírito que você está tendo. Resumindo, você acabou de aprender que quando você elogia uma pessoa, você não está falando dela, você está falando de você. No dia que essa chave virou na minha cabeça, eu não fico assim, nossa, olha o tanto que ele é bom. Cara, quando você quer dar honra para a pessoa, eu não estou falando para você não fazer, faça, é legal, vai ser bom para, sei lá para quê, mas faz. Agora que você tem que ter certeza do que eu estou falando, é certeza. Todo elogio revela a incapacidade de quem está elogiando. Se uma pessoa é uma surpresa, extremamente fora da curva, é uma coisa. Fora isso, você só está falando da sua incapacidade. E a crítica, está falando da distância. Porque a maior parte das coisas que você critica, se você pudesse estar lá com a pessoa, você não ia criticar. Não critica de jeito nenhum. Eu não concordo com o Marçal fazendo esse tanto de dinheiro, milhões e falando de Deus. É duas coisas. Você não dá conta de fazer o dinheiro e não tem relacionamento com Deus. Mostra a distância nos dois. Quem é amigo de Deus não tem ciúme dele. Sabia disso ou não? Quem não é, meu Deus do céu. Quem é religioso tenta proteger Deus de todo mundo. E aí o que é o problema? O problema nunca foi falar de Deus e fazer dinheiro. O problema foi, você não tem nenhum dos dois. Como você não tem nenhum dos dois, você precisa criticar. Eu acabei de te dar um código pesado. Você só critica aquilo que você quer e está distante daquilo. Sempre. Então a crítica revela a distância, o elogio revela incapacidade. Então quando você fica nessas duas coisas, no polo ativo, praticando, você ou tem distância ou incapacidade. Quando você gosta do outro lado, você é alguém extremamente seguro. Por exemplo, se você quer elogio, já está determinado seu fim. Você vai cair na primeira crítica.
Seu elogio te move. Vários de vocês aprenderam, né? Eu preciso ser elogiado para saber se eu estou fazendo certo. Você é bobo. Você precisa de alguém te elogiando para saber se está certo? Só de você sentir paz no seu coração está certo. Não, eu tenho que ver o que a minha mãe acha. Que mãe, moço? Gênesis 2:24, larga esse povo. E o tanque é difícil. Eu sei que Deus sabe que isso é difícil, por isso Ele mandou pôr em Gênesis 2:24. Senão, se fosse fácil, Ele ia pôr em Gênesis 50. Ele pôs em Gênesis 2. No meio da criação, Ele apertou pausa e falou: Adão, vaza daí. Da onde, Deus? Adão não tinha mãe e já pegou a instrução: deixar pai e mãe. Mas eu, se eu fosse o Adão, eu ia falar: Deus, tem necessidade de colocar esse negócio aqui, nesse dia? Nós estamos aqui no rolê, criando a terra, fazendo o rolê, está tudo massa. Por que você começa com essa conversa? Na verdade, o Adão não tem nem pai nem mãe. Ele não veio do jeito que você imagina. Deus foi o criador dele. Deus não foi o pai dele. Então, na hora que ele ouve deixar pai e mãe, ele já estava falando: não é porque você tem, é para você não falhar como pai tentando segurar seus filhos. Ensina seus filhos a ir embora. Eu acho isso um fenômeno. Não, para mim é absurdo. Ou seja, se você gosta do fim das coisas, você não vai ficar focado mais nesses pequenos detalhes. Fala assim, ó: eu amo o fim. Ama nada. Ama nada. Às vezes o fim é motivo de tristeza para muita gente. Por quê? Porque você não aprendeu a comemorar o fim das coisas. Todo fim é mudança de fase. Todo fim muda a fase. O que nós vamos fazer então? No fim de um ano, no final de um ano, nós vamos fazer o que a gente não fez no ano inteiro. Dispensar algumas pessoas, mudar nossa posição. Ó, quando a gente é investidor, a gente tem que ficar mudando as nossas posições de investimento. Quando a gente quer crescer e quer estar perto de alguém, nós temos que mudar nossa posição geográfica. Vai ouvindo. Nós precisamos mudar nossas posições emocionais. Certas pessoas consomem a nossa energia emocional. Precisamos mudar elas. Então, se eu começar a virar uma máquina, faltando 16 dias para acabar o ano, quando virar o ano, você vai falar: cara, que massa que foi esse ano. Pior do que ter um fracasso no ano de 2025 é terminar ele mediano. Ou você terminar ele meia boca, você é ruim. Termina com uns 12 fracassos, pelo menos, até o final do ano dá tempo. Sabe por quê? Porque o fracasso não é o fim é quando você desiste. Terminar ruim significa que você desistiu por esse ano. Então, 16 dias, o que você vai fazer? Você vai buscar o fim das coisas que estão em aberto. Tem coisas, fala aí uma coisa que enquanto eu estou falando, te deu vontade de encerrar. Comprar um avião. Você pode comprar um avião. Aí você fala: Marçal, isso é um absurdo. Não é, cara. Eu quero terminar o ano viajando no avião mais luxuoso do mundo. Eu vou fazer essa semana. O avião tem quarto, o avião é um trem de maluco. Aí você fala: cara, mas pra que fazer esse tipo de coisa? Porque eu quero terminar desse jeito mesmo. Cuida da sua vida, cuida da minha. Lotação. O Paulo está falando que em 5 dias ele abre a empresa do zero. Eu abro em 24 horas. Eu abro em 12 horas, então. Sabe por quê? Para a empresa ser aberta, não precisa do documento. Eu sei que é assustador para a maioria de vocês, né? É igual nascer, você não precisa da certidão de nascimento para nascer. Vocês não aprenderam isso até hoje? Não, tem que fazer tudo primeiro, direitinho. Não, moço, taca a multa em nós aí, nós já nascemos. Eu só preciso da certidão. Se ela vai chegar com 10 dias ou com 30, não muda nada. Estou certo, doutor? Posso abrir um negócio ou não? Mas lógico que eu posso. Ah, mas aí alguém vai te pegar e vai te dar uma multa. Então, manda a multa. Espero que você tenha faturado, pelo menos para pagar a multa. Se eu fosse você, eu não esqueceria do que eu falei. Dá para abrir uma empresa mais rápido do que você está imaginando. Porque eu não preciso do local. Eu preciso é de transações para o negócio funcionar. Isso aí eu já faço a empresa, eu sei que tem o local. O local é o que? Depende da reforma, do ponto, pintura e essas coisas. Móveis deixo pronto, mercadoria deixo pronto, só o ponto ficou pronto, já transfiro tudo para lá e inauguro. Marketing, tudo deixo pronto antes. Pois é, eu consigo fazer em 1 hora, agora que eu pensei. Depois você falou.
Que eu replico uma loja que está pronta e dou para uma pessoa online, sem ela fazer nada. Não, eu tô falando físico. Não, é o que eu tô te falando. Você tá falando numa língua, eu tô falando em outra. Aí eu tô querendo aprender agora o online. É essa aí. Você consegue entender? Gerar um ROI para 2026. Cara, para gerar o ROI tem que usar. Tem que usar. Se não usar, não dá ROI. Então tem que pôr nessa sequência branding, storytelling e acesso. O acesso que você vai fazer, só de estar na aviação, você já tem uma oportunidade de conhecer a nata do Brasil. O que eu já encontrei de cara poderoso, que você não encontra em lugar nenhum. Eu encontrei aonde? No aeroporto. Um dia, tinha um avião de um cara pousado do lado do meu. Quer saber o nome do cara? Elon Musk. Um dia, eu pousei no heliponto em Campinas. No aeroporto. Quem que estava pousado? Presidente da República. Esse dia foi um dia muito massa. Como está transmitindo, eu não vou falar o que aconteceu. Eu não pedi isso. Tipo, tem gente que já espera por isso. Eu não sei o que é, né? Porque gente que é decente quer trabalhar para gente decente. Eu acho que é isso. Eu só desliguei o áudio aí e tá tudo bem. Esse dia foi marcante para mim. Para qualquer coisa da ROI, eu não compraria nada, e faço isso inclusive. Eu não compro nada que não dê ROI. Não compro. Vou abrir o jogo para vocês. Se for para ficar calado, eu não uso o relógio 1,5 milhão igual eu tenho. Por quê? Para ficar calado eu uso meu Garmin. Hein? Se for para não fazer brand, não contar história, eu fico com um Garmin, é mais barato. Agora eu tô deixando de ganhar 16 mil por mês de juro para ficar calado? Então não vou não. O relógio precisa se pagar. E eu tô de saco cheio desse relógio já. Quero comprar um de 2 milhões e 800 agora, que é varado, vazado. Fala, cara, isso é uma besteira. Então, é uma besteira para você que nunca vai ter. Tudo que você repudia, você afasta de você, tá? Tudo que você amaldiçoa, tudo que você usa sua grande sabedoria em falar contra. Eu fui decolar para o Espírito Santo, o meu piloto olhou e falou, que relógio é esse, mano? É um Patek Philippe? Eu já arranco do braço, vai, põe no braço, deixa eu decolar aqui, depois eu te explico. Aí ele ficou olhando pro relógio, caramba, mano, que relógio. Como é que chama o relógio? Richard Mille. Aí, cara, quanto custa o relógio? Aí começa, aí eu falo, faz só um favor, já que você tá com ele no braço, acessa esse negócio, porque isso aí não tem nada demais. Esse negócio é só uma pulseira social, que é hora mesmo eu olho no relógio. Tipo, eu acabei de descobrir que acabou a aula. Pra você ver. Acabou a aula, com qual lógica que passou 1 hora? Se eu comecei a introdução do negócio. Tem lógica não. Tem lógica o trem dele. Bom é o pessoal chegando às 7 aí, ó. Eu queria ter essa vida. Eu queria ter essa vida, chegando às 7. Tipo, eu vou chegar pra aula ali. Que aula? Isso aí chama despreocupado com o fim. Pablo Marçal constrói toda a mensagem a partir de um princípio central e contraintuitivo. O fim é melhor que o começo. E sábios são aqueles que antecipam os fins. Para ele, a maioria das pessoas sofre porque teme o encerramento das coisas. Fim de ciclos, de fases, de relações, de trabalhos, de anos, quando, na verdade, o fim representa plenitude, conclusão e maturidade. Ele explica que o problema não está no resultado, seja lucro ou prejuízo, mas na incapacidade emocional das pessoas de lidar com o fechamento das etapas. O prejuízo, segundo ele, não deve ser evitado, mas compreendido, porque é o prejuízo que gera crescimento real. O lucro pode se repetir várias vezes, mas o prejuízo ensina apenas uma vez, e por isso é valioso. Pablo reforça que resultado não é criação, é apenas consequência das decisões tomadas. Quem se frustra com resultados negativos, na verdade, está fugindo da responsabilidade pelas próprias escolhas. Nada acontece do nada. O fim sempre revela o que foi plantado. Se o resultado foi ruim, ele não deve ser lamentado, mas comemorado como aprendizado e encerramento consciente de um ciclo. Outro ponto central do discurso é que quem ama o fim, antecipa o fim. Antecipar o fim significa governar a própria vida, tomar decisões antes que o caos imponha mudanças à força. Ele aplica isso à aposentadoria, carreira, casamento,
finanças, saúde, fé e amadurecimento emocional. Quem espera o tempo resolver está iludido. O tempo não cura nada. Decisão cura. Ele confronta a ideia de esperar o tempo certo e afirma que prosperidade vem de antecipação, não de espera. Pessoas maduras decidem antes, encerram fases antes e não ficam presas a ambientes, hábitos ou relações que drenam energia. Antecipar o fim reduz desperdício emocional, acelera resultados e evita sofrimento desnecessário. Pablo também ensina que o medo do fim paralisa as pessoas, inclusive diante da morte. Para ele, até o fim da vida deve ser celebrado, porque representa colheita eterna. O problema do medo não é o fim em si, mas a falta de preparo emocional e espiritual para lidar com encerramentos. Ele usa a analogia do pouso de um helicóptero para explicar que o fim é uma resultante, não um choque. Quando as forças certas se alinham, o pouso acontece sozinho. O sofrimento surge quando a pessoa tenta controlar tudo com tensão, em vez de entender os princípios que regem o processo. Outro ensinamento forte é sobre crítica e elogio. Pablo afirma que quem critica revela distância daquilo que deseja, e quem elogia em excesso revela incapacidade. Pessoas emocionalmente maduras não vivem em função nem de elogios nem de críticas. Elas seguem decisões internas e propósito, não validação externa. Ele alerta sobre uma geração que evita responsabilidades básicas, foge do esforço, da disciplina e do aprendizado prático, e por isso não prospera. Prosperar exige habilidades reais, treino diário e disposição para errar. Quem treina não faz prova, quem treina desfila. O medo da prova existe apenas para quem não se preparou. Por fim, Pablo reforça que prosperidade é mudança de fase, e toda mudança exige encerrar algo. O pior não é terminar um ano com fracasso, mas terminar mediano, porque a mediocridade indica desistência silenciosa. O fracasso ainda carrega movimento. A mediocridade carrega estagnação. A mensagem final é direta. Quem governa antecipa, quem antecipa prospera, e quem aprende a amar o fim das coisas vive com mais leveza, poder, clareza e resultados. O fim não é perda, é promoção.